Olá, bem-vindos pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro aquecimento para uma Masterclass em que nós vamos falar e vamos estudar os 6 caminhos para o combate à corrupção. Eu quero saber se vocês estão já me vendo, me escutando, se vocês estão recebendo já a transmissão, para a gente começar a conversar sobre hoje o mapa do desmonte do combate à corrupção. Boa noite a todos. Puxa, pessoal, obrigado, viu? Obrigado pelos comentários aqui. Se alguém puder me avisar aí, vocês estão conseguindo me assistir? Me ouvem bem? Ah, obrigado, queridos. Ah, excelente, bacana. Bom, pessoal, obrigado, viu? Obrigado por estarem conosco para conversar hoje sobre o desmonte do combate à corrupção. Hoje eu quero apresentar para vocês um mapa da floresta que está sendo incendiada. A gente vive conversando e nos preocupando em relação a cada anulação de caso criminal, em relação a cada decisão do Supremo Tribunal Federal, em relação a cada nova lei do Congresso Nacional que desmonta o combate à corrupção. Mas hoje eu quero fazer um zoom out com vocês e quero ver o quadro como um todo. O que está acontecendo no país ao longo dos últimos anos no tocante ao desmonte do combate à corrupção? Por que eu estou tão preocupado? E por que talvez você acabe ficando tão preocupado também junto comigo? E essa live é uma primeira live de uma série de lives que a gente vai estar fazendo, que são uma preparação para uma Masterclass que eu vou fazer no dia 23 desse mês. Dia 23, às 20 horas, marca aí na tua agenda. E nessa Masterclass eu quero falar talvez sobre o assunto mais importante de todos os sistemas, que são os 6 modos como o controle da corrupção pode acontecer num país. Isso à luz da opinião de estudiosos desse tema e à luz da experiência de diversos países, da experiência internacional. Vamos conversar então sobre os 6 caminhos para o combate à corrupção num país. E até o final dessa live, ou depois da live, até o final do dia, eu vou incluir na descrição desse vídeo um link em que você vai poder ter mais informações sobre essa Masterclass do dia 23. E se inscrevendo lá, você também vai receber o próprio mapa. Hoje a gente vai brincar um pouco com o mapa, né? Vai tratar, vai expandir, retrair o mapa do desmonte e do combate à corrupção, e você vai receber também um arquivo com esse mapa para você ter isso para você e para você compreender melhor o contexto em que a gente está inserido. Hoje, então, nessa live, a gente vai falar um pouco sobre esse desmonte. Mas tá bom, Deltan, você pode dizer, por que eu preciso, eu aqui, entender o desmonte do combate à corrupção? Eu quero dar para vocês 3 razões para você entender o desmonte do combate à corrupção. 3 razões pelas quais todos nós precisamos entender isso que está acontecendo. Em primeiro lugar, a gente sempre quis um país em que o império da lei funcione, em que a lei esteja acima de todos, em que todos estejam debaixo da lei, em que ela se aplique para todos. Nós sempre quisemos um Estado de Direito em que as coisas funcionem, em que as regras sejam cumpridas, em que o dinheiro não seja desviado, em que o dinheiro dos impostos chegue ao seu destino, saúde, educação, segurança. E a gente alcançou isso por um momento na Lava Jato, mas agora tudo está sendo desmontado e a gente vai ficar assistindo. Foi um grande esforço de décadas, foi um esforço da população e das ruas para a gente fazer o combate à corrupção acontecer. E agora que ele está sendo desmontado, agora que a gente conquistou isso, a gente vai deixar isso ser desmontado, a gente vai perder essa conquista histórica, que é uma conquista da sociedade brasileira? Em segundo lugar, é, é importante para nós todos, para mim, para você, para nós entendermos esse desmonte, esse mapa do desmonte da combate à corrupção, porque a corrupção ela afeta a todos nós, ela gera sofrimento humano, indo às raízes das razões, dos motivos que nos levam a combater a corrupção. Gente, a gente combate a corrupção não é para ver corrupto indo para a cadeia sofrer. Isso até pode ser uma questão de justiça, a pessoa ser levada à cadeia, mas essa não é a razão que nos motiva a lutar contra a corrupção. É sim reduzir o sofrimento humano que ela causa. São as mortes em estradas ruins, as longas filas de hospitais, as doenças causadas por falta de água e saneamento básico adequado, a desigualdade social, falta de segurança pública, uma educação pobre e tantos outros problemas que nos atingem. Em terceiro lugar, a outra razão, né, a terceira razão para nós entendermos o desmonte do combate à corrupção que está acontecendo é o fato de que, se a gente quer transformar a situação, se a gente quer transformar o Brasil para nós e para os nossos filhos, a gente precisa entender o que está acontecendo. Se a gente quer resolver os problemas sociais, a gente precisa entender esses problemas sociais. Então, essas lives que eu vou estar fazendo, e a primeira acontece hoje, são destinadas, são focadas em você, que é indignado com a corrupção, mas que muitas vezes não sabe o caminho para combatê-la. Eu quero dar para você conhecimento para que você possa transformar.
eu quero dar conhecimento para você que você possa conversar sobre política e corrupção nos seus círculos, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus familiares, para que você possa ensinar os seus filhos sobre combate à corrupção, para que você possa ter uma posição bem embasada e espalhar esse conhecimento que transforma. Essa live é para você que sofre ao ver o que está acontecendo no Brasil, é para você que se sente frustrado com aquilo que está acontecendo no nosso país e com o fato de que muitos políticos que cometem corrupção acabam alcançando impunidade, o que perpetua a corrupção no meio político e torna eles ainda mais poderosos, podendo manter ou expandir o seu poder, praticando corrupção e voltando a praticar corrupção. Então essa live também é para você que se interessa por esse tema, que quer uma mudança, que conversa com amigos, com outras pessoas e muitas vezes talvez você não se sinta seguro em conversar sobre isso. Então eu quero trazer informações didáticas para que você possa conhecer e conversar sobre isso. Então vamos conversar sobre o mapa. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para que a gente possa analisar o mapa do desmonte do combate à corrupção. Bom, a gente vai hoje conversar sobre problemas e retrocessos que estão acontecendo na área do poder legislativo, na área do poder executivo, retrocessos judiciais, e esses acho que são os mais importantes, são os mais danosos na minha perspectiva. Esse, se eu for dizer qual que é o ponto mais importante na opinião, é o ponto dos retrocessos judiciais. E a gente vai finalizar fazendo um resumo desse mapa do desmonte do combate à corrupção. Bacana. Enquanto isso, eu tô vendo aqui os comentários. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado pelo apoio, pelo incentivo. Esse é um trabalho conjunto, é uma causa de todos nós, realmente, viu? Então, indo adiante, vamos começar pelo desmonte na área legislativa. Quando a gente fala sobre desmonte da combate à corrupção na área legislativa, eu posso falar sobre retrocessos já consumados, sobre riscos de retrocessos e sobre avanços que estão lá, que todos nós queremos e que estão sendo bloqueados. Vamos começar pelos retrocessos consumados. E sempre que você vê um quadrinho cinza aí, o quadrinho cinza são os pontos mais importantes, tá? São os pontos mais importantes, os quadros cinzas. Então, a gente teve na área legislativa, em setembro de 2019, uma lei de abuso de autoridade, e essa lei de abuso de autoridade, claro que todos nós somos contra o abuso de autoridade, todos nós queremos que abusos de autoridade sejam punidos, mas o problema é que essa lei veio com uma série de pegadinhas. E essas pegadinhas não só permitem a punição de abusos que devem ser punidos, mas permitem também a retaliação, a vingança de corruptos poderosos, de poderosos investigados contra os investigadores, contra as autoridades que os investigam de modo legítimo. Ou seja, essa lei de abuso de autoridade permite a retaliação contra autoridades, investigadores, promotores, juízes, delegados que fazem corretamente o seu trabalho simplesmente porque estão incomodando pessoas poderosas. Então, esse foi um grande retrocesso. A lei de abuso de autoridade ela tem essas brechas. Até acho assim, que vai ser muito rara a condenação eventual de um juiz, de um promotor, de um delegado injusta, tá? Mas o problema é que isso gera um ambiente de desestímulo. Você coloca uma espada sobre a cabeça do juiz, do promotor, que no mínimo vai ter que pagar um advogado para se defender. Então, ninguém quer se incomodar. O mínimo que o combate à corrupção precisa é de um ambiente em que juízes, promotores, delegados possam fazer o seu trabalho sem sofrerem retaliação por conta disso. Um segundo problema que surgiu na área legislativa. Segundo ponto que surgiu, segundo problema, foi a aprovação do pacote anticrime pelo Congresso em dezembro de 2019, com mudanças que foram inseridas, vamos chamar aí, jabutis que foram inseridos pelo Congresso Nacional ao longo da tramitação do pacote. No começo, o pacote anticrime era muito bom, tinha várias provisões contra a corrupção, mas essas provisões elas foram esvaziadas ao longo do trâmite no Congresso Nacional e foram enxertadas algumas regras que não ajudam, mas sim atrapalham o combate à corrupção. Quais são essas regras? Eu quero destacar aqui para vocês 4 pontos. Em primeiro lugar, foram colocadas barreiras para a colaboração premiada. Barreiras. Foram mudadas as regras da colaboração premiada e esse pacote, essa mudança que veio, deixou muito mais difícil você fazer acordos de colaboração premiada, lembrando que acordos de colaboração premiada, embora sejam apenas o começo de uma investigação e jamais o ponto de chegada, eles são instrumentos essenciais para o combate à corrupção. Em segundo lugar, as regras que vieram e foram inseridas pelo Congresso no pacote anticrime instituíram barreiras para a prisão preventiva. Olha que interessante, o Congresso Nacional proibiu prisões preventivas que não fossem por razões atuais.
Ou seja, a partir daí a Lava Jato nunca mais podia prender preventivamente, porque os fatos da Lava Jato, ainda que muito graves, ainda que merecessem uma prisão preventiva para proteger a sociedade, os fatos eram lá de 2015, 2014, 2013, 2010, enfim, eram de muito tempo atrás e não eram contemporâneos mais de 2019, então essa mudança simplesmente acabou impedindo novas prisões preventivas feitas pela Lava Jato, ainda que elas fossem muito importantes para proteger a sociedade diante da repercussão, diante da gravidade dos crimes cometidos, diante da influência que aqueles políticos e agentes públicos que cometeram os crimes tinham e podiam ainda usar para continuar a cometer seus crimes. Além disso, o pacote anticrime ele criou o juiz de garantias que foi suspenso por uma decisão do ministro Fux do Supremo Tribunal Federal, mas essa decisão não é definitiva, o juiz de garantias pode voltar a existir. Várias pessoas defendem de modo bem intencionado o juiz de garantias, mas na minha perspectiva, ele pode funcionar bem numa Noruega, numa Suécia, mas jamais vai funcionar bem num país que é o único do mundo, virtualmente, que tem 4 instâncias de julgamento. E o juiz de garantias cria uma 5ª instância de julgamento. Ou seja, aquilo que já não funciona, que é muito difícil de funcionar, vai ficar mais difícil ainda de funcionar. O propósito pelo qual se propôs a ideia do juiz de garantias era fazer com que o juiz que atua na investigação não atue no julgamento. Mas isso no Brasil não faz tanto sentido, porque nós já temos um tribunal, que é o Tribunal de Apelação, que revê tudo, revê todos os fatos, todo o direito, toda a aplicação da lei. Então essa é uma figura que acaba atrapalhando mais do que ajudando no Brasil. Em quarto lugar, o pacote anticrime, ele trouxe uma regra mal redigida ali, uma regra marota que alguns têm interpretado, e já teve decisão nesse sentido, o ministro que votou nesse sentido, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral, uma regra que impede que gravações feitas por um dos interlocutores, tem 2 pessoas conversando, um deles grava a conversa, impede que essa gravação não consentida pelo outro seja usada para comprovar um crime. Então, essa regra ela acaba engessando algo que sempre foi legítimo. Sempre que você conversa com alguém, em tese, você pode fazer uma gravação daquela conversa, se você é um dos interlocutores, e você poderia levar aquilo para o Ministério Público para dizer, olha, esse agente público está me extorquindo, ele está cometendo um crime. Um empresário pode dizer, olha, o cara veio aqui, está me extorquindo, ele está pedindo, me exigindo que eu pague para que o dinheiro da obra saia. Mas isso hoje, em princípio, segundo uma interpretação que essa regra permitiu que existisse, isso em princípio não poderia mais acontecer. Já teve um voto do ministro Alexandre de Moraes dizendo que seria ilegal a gravação feita por um dos interlocutores a partir do pacote anticrime, dessa regra específica do pacote anticrime que foi inserida na tramitação dele pelo Congresso Nacional. Então, nós já vimos lei de abuso de autoridade e pacote anticrime. Mas não é só isso. Nós tivemos também o esvaziamento da lei de improbidade recente, que acabou, gente, com a lei de improbidade. A lei de improbidade, até vi gente brincando, RIP, lei de improbidade, rest in peace, né? A lei de improbidade morreu. Para vocês terem ideia do quão grave foram essas mudanças na lei de improbidade, elas fizeram com que as ações de improbidade da Lava Jato, que buscam a recuperação de bilhões e bilhões de reais, simplesmente essas ações vão ser arquivadas. Elas vão deixar de existir. Alguém está até aqui comentando a prescrição penal no Brasil, uma piada. É sim, Marcelo. Agora, a prescrição na área de improbidade virou uma piada também. Para vocês terem ideia, a partir dessas mudanças da lei de improbidade, todas as ações de improbidade da Lava Jato vão ser encerradas por prescrição. E quando a gente olha então para as mudanças da lei de improbidade, eu não vou gente aqui olhar para a árvore e os detalhes de cada árvore. Meu objetivo é mostrar a floresta. Então até nesse mapa que eu vou disponibilizar para vocês, eu relacionei aqui vários retrocessos promovidos na lei de improbidade, tá? Mas eu não vou abordar cada um. Basta dizer para vocês que essa lei de improbidade, ela proíbe, por exemplo, que você puna por improbidade um político que desvia dinheiro do fundo partidário, que desvia dinheiro do fundo eleitoral. Ela acabou com o enriquecimento ilícito do funcionário público, como é recomendado pelas convenções internacionais que ele seja punido. Existia essa previsão e acabou com ela. Essa lei de improbidade, ela encurtou os prazos prescricionais, encurtou os prazos de investigação, tornando inviável a repressão e a punição de pessoas que praticam crimes graves, especialmente quando são complexos, desvios de dinheiro da administração pública envolvendo lavagem no exterior, por exemplo. Isso não vai mais acontecer. Então a gente teve até agora, a gente viu a lei de abuso de autoridade, o pacote anticrime e o esvaziamento da lei de improbidade. Mas não é só isso que aconteceu. Também a gente viu, e lembre que o que está em cinza escuro aqui são os aspectos mais graves, ao meu ver, tá? Os mais relevantes, com um efeito sistêmico maior, mas existem outros retrocessos também que valem a pena ser mencionados e que precisam ser mencionados. Eu estou vendo aqui o Ronaldo Soares pedir aqui, deixa a live salva, vou deixar sim, Ronaldo, vou deixar essa live salva para vocês, mas a partir de amanhã as outras não vão.
essa aqui eu vou deixar salva. Agora, a partir de amanhã, eu queria pedir para vocês se organizarem, se possível, a gente tá junto amanhã, depois de amanhã, para a gente estar conversando sobre esse tema também. E um outro ponto, então, de retrocesso no Poder Legislativo foi a ausência de responsabilização pelos conselhos de ética. Gente, a Lava Jato ela trouxe prova consistente de corrupção, não de um, dois, três, mas de dezenas de políticos poderosos. Agora, a falta de responsabilização desses políticos faz a Lava Jato parecer faz parecer uma história para criança. Por quê? Porque os políticos mais poderosos não foram responsabilizados. As condenações do Supremo até agora são assim, você conta nos dedos de uma das mãos. Então, e mais, embora existam provas consistentes de pessoas poderosas, dos partidos, de políticos poderosos envolvidos nos crimes, os conselhos de ética não responsabilizaram esses políticos, não excluíram da Câmara, do Senado, não cassaram os mandatos, com raras exceções. Houve 3 exceções aí. O caso Eduardo Cunha, André Vargas e do Delcídio do Amaral. Foram 3 que foram cassados, mas em geral os políticos não foram cassados no âmbito do Congresso Nacional. Um último retrocesso que eu queria mencionar no âmbito do Poder Legislativo foi a suspensão no Senado Federal das indicações do Ministério Público ao Conselho Nacional do Ministério Público. Mas então, o que se quer dizer com isso? Existe um órgão que é de fora do Ministério Público que fiscaliza o Ministério Público, que se chama Conselho Nacional do Ministério Público. Esse órgão lá tem cerca de 14, 15 cadeiras e cerca de metade das pessoas vem do Ministério Público e metade vem de órgãos externos. E existe uma indicação política de parte desses nomes que vem de órgãos externos. Aí o que o Senado fez? O Senado segurou a indicação, a composição, as pessoas indicadas pelos ministérios públicos, pessoas técnicas que iam lá para fazer julgamentos técnicos, essas indicações foram seguradas e foram feitas as indicações políticas de pessoas de fora. E isso gerou um desequilíbrio no jogo. O Conselho ficou muito mais influenciável, com uma ingerência política muito maior. Isso aconteceu em que contexto? No contexto exatamente que o Conselho Nacional está examinando a atuação de procuradores que atuam em grandes casos de corrupção. Na nossa leitura, essa é uma medida que a gente só consegue compreender, isso jamais tinha acontecido, dentro de um contexto em que existe uma busca de vingança por alguns políticos influentes contra procuradores e autoridades que os investigaram. Bom, então a gente tem esses 5 retrocessos consumados no âmbito do Poder Legislativo, mas eu quero conversar com vocês também rapidamente sobre alguns riscos de retrocessos que acontecem lá no Legislativo. Alguém está mencionando aqui o fundo eleitoral também, que é absurdo, né? Um valor imenso, não é distribuído de modo adequado. A gente pode colocar isso também como retrocesso, aliás, eu não coloquei, mas valeria a menção, e eu queria reconhecer aqui a menção da Sônia aqui a esse fato também, tá? Vamos falar agora de alguns riscos de retrocesso. Recentemente teve a PEC 5, e é um assunto que não se encerrou. A PEC 5, o que ela faz? Ela aumenta ainda mais a ingerência do Congresso Nacional sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, que é, como eu disse, o órgão que apura e pune condutas de promotores e procuradores. E lembre, então o que está acontecendo? Os promotores e procuradores que investigam e buscam a punição de políticos corruptos de todo o país vão estar sujeitos à punição, a suspensões, a perder o cargo e por aí vai, por parte de um órgão que vai ter uma grande ingerência política exatamente dos políticos que eles investigam e que eles punem. Ou seja, vai se criar um ambiente muito grave de retaliação e vingança. A PEC 5 foi rejeitada numa votação na Câmara, mas o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, indicou que vai voltar a colocar isso em votação. Então a sociedade precisa ficar mobilizada em torno desse tema, porque é algo muito grave. Segundo ponto, a lei de lavagem de dinheiro. Gente, querem mudar a lei de lavagem de dinheiro e fazer ela retroceder décadas. A lei de lavagem de dinheiro nossa é de 98, ela sofreu aperfeiçoamentos lá em 2012, ela é uma lei que segue todas as diretrizes e padrões internacionais, mas querem mudar a lei de lavagem de dinheiro para, por exemplo, dizer que você só pode condenar por lavagem de dinheiro alguém quando você tem a condenação da pessoa pelo crime antecedente. Quando uma das grandes vantagens do crime de lavagem de dinheiro é que você consegue condenar a pessoa por lavagem sem ter a condenação pelo crime antecedente. Porque várias vezes é muito difícil você comprovar a corrupção. Digamos que você tem lá um deputado que nunca recebeu herança, nunca teve um rendimento lícito grande, mas a pessoa aparece com 50 milhões de reais nas contas bancárias e não tem origem para aquele dinheiro. Foram um depósito em espécie, vamos supor que isso aconteceu, tá? Vamos supor isso por hipótese. Ou aparece com esse dinheiro no exterior. Você não consegue condenar a pessoa por corrupção sem dizer qual foi o ato de corrupção que ela praticou. E várias vezes é muito difícil, se não é impossível você identificar qual foi o ato. E o que a gente faz nesse caso? A gente processa aquela pessoa por lavagem de dinheiro com base em fortes indicativos de que existiu corrupção. Mas se acontecer essa mudança da lei de lavagem, a gente não vai poder fazer isso. E casos como o caso do Gedel Vieira Lima, aquele
que tinha um apartamento, que era vinculado ao apartamento, e que foram encontrados mais de 50 milhões de reais, é uma condenação que vai cair, porque ele foi condenado justamente por lavagem de dinheiro, sem ter sido condenado pelo crime antecedente, porque não se tinha uma prova ainda suficientemente sólida do crime de corrupção. Mas, gente, mais de 50 milhões no apartamento vinculado a ele. A pessoa de alto escalão político, com, né, uma posição importantíssima, sem explicação para aquela quantia. E a gente vai ficar de mãos amarradas e não vai poder fazer nada diante da situação como essa do Gedel Vieira, se for mudada a lei de lavar dinheiro, do modo como está se propondo lá. Também se propôs no Congresso Nacional, e está para ser votado, uma mudança, está sendo votado um novo Código de Processo Penal que vai esvaziar o poder de investigação do Ministério Público. Ora, isso é um absurdo. Sem poder de investigação do Ministério Público, a gente não teria nem lava-jato. Isso se tentou fazer lá na PEC 37, lá em 2013, e essa foi uma das razões pelas quais a sociedade foi às ruas, com faixas, não a PEC 37. Quando a sociedade foi às ruas naquelas jornadas de junho protestar, um dos temas centrais era esse, era a contrariedade da sociedade à PEC 37, que tirava o poder de investigação. Agora estão tentando ressuscitar a PEC 37, enxertando ela no novo projeto de Código de Processo Penal. Tentaram também nesse ano, foi retirado de pauta em fevereiro, mas pode voltar a vir a pauta, uma PEC que dava uma grande imunidade para os parlamentares, para os políticos. E, gente, já é muito difícil hoje você punir político por corrupção, ia ficar mais difícil ainda. Para vocês terem ideia, sempre que um ministro deferisse uma busca e apreensão em relação a um parlamentar, um deputado, um senador, as provas só iam valer se o plenário confirmasse aquela busca e apreensão. Além disso, se proibia o afastamento cautelar de deputados e senadores. O que aconteceu, por exemplo, no caso de Cídio de Amaral. Lembra que o Supremo afastou cautelarmente Cídio de Amaral do cargo de senador? Isso não poderia mais acontecer. Além disso, você cria uma espécie de foro privilegiado no tocante a imóveis. Só o Supremo poderia autorizar buscas e apreensões no parlamento, só o Supremo poderia autorizar buscas e apreensões na casa dos deputados e senadores, quando hoje não é assim e não deve ser assim. O foro privilegiado jamais pode se relacionar a imóveis. E já é um absurdo o modo como funciona o foro privilegiado no Brasil, né? Alcançando mais de 55 mil pessoas. Isso é um absurdo. Bom, então a gente viu, pessoal, retrocessos consumados no Poder Legislativo e viu riscos de retrocessos. E eu dei um destaque aqui em cinza para 3 retrocessos consumados com impacto maior, que são a lei de abuso de autoridade, que vai gerar uma grande autocontenção dos juízes e procuradores na investigação e processos de pessoas poderosas. Tem aqui também, em segundo lugar, o pacote anticrime, que gerou graves retrocessos por meio de inserções que foram feitas ao longo da tramitação dele no Congresso Nacional. E a gente teve um grave esvaziamento da lei de improbidade, que era até então um grande instrumento de combate à corrupção, desde que ela foi aprovada lá em 1992, desde que ela foi criada em 92. Então a gente teve esses retrocessos consumados, a gente falou dos retrocessos, dos riscos de retrocessos, e ainda tem o bloqueio de avanços. Gente, por que avança as pautas ruins e as boas não avançam? Veja só, tem lá na Câmara dos Deputados, só depende do deputado Arthur Lira colocar em votação a PEC 333 de 2017. Ela já foi aprovada no Senado e ela praticamente acaba com o foro privilegiado. Ela restringe o foro privilegiado de mais de 55 mil pessoas para poucas pessoas. Você conta aí nos dedos das mãos. Além disso, você tem lá no Congresso Nacional, na Câmara também, dependendo de ser colocada em votação, a PEC a PEC que estabelece a prisão em segunda instância, que ressuscita a prisão em segunda instância, que nos traz um sopro de justiça, que nos traz uma esperança de justiça no Brasil. Mas ela não é colocada em votação, não. O presidente da Câmara prefere colocar em votação a PEC que muda o Conselho Nacional do Ministério Público, que coloca uma grande ingerência na instituição, no órgão, que controla procuradores e promotores. Nós tivemos ainda a rejeição em 2016 das medidas contra a corrupção, o primeiro grande pacote anticorrupção no Brasil. A gente teve em 2017 até hoje a não aprovação das novas medidas contra a corrupção, um grande pacote contra a corrupção com 70 propostas. E, além disso, as regras anticorrupção do pacote anticrime, elas desapareceram na tramitação do Congresso Nacional. Então a gente tem um bloqueio de avanços e um avanço de retrocessos. A quem que interessa isso? Se a sociedade brasileira quer avanços contra a corrupção, por que o Congresso Nacional não está se alinhando com a sociedade brasileira? Será que o Brasil tem jeito? Será que a gente pode mudar isso? Esse vai ser o tema, aliás, da nossa live de amanhã. O Brasil tem jeito? A gente pode mudar isso? Diante desse cenário ruim que a gente vê, a partir do Congresso, a gente pode mudar essa realidade? Bom, então a gente viu até agora retrocessos no Poder Legislativo, consumados, riscos e bloqueios de avanços. Vamos ver rapidamente também alguns retrocessos a partir do Poder Executivo, da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Nacional do Ministério Público. Quais são os retrocessos que eu vejo aí? Mas lembrando que
na minha perspectiva, os retrocessos mais importantes, a gente ainda vai falar deles, são os retrocessos judiciais, a partir de uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal. O que a gente tem aqui a partir do Executivo? A gente tem aqui, pessoal, em 2020 e 2021, um desaparecimento das forças-tarefas de combate à corrupção. Nós tínhamos grandes forças-tarefas de combate à corrupção, Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba, Força-Tarefa do Rio de Janeiro, Força-Tarefa da Greenfield, e elas foram sendo secadas, elas foram sendo drenadas as energias delas. Por exemplo, em Curitiba, várias pessoas que trabalhavam em exclusividade deixaram de poder trabalhar em exclusividade, houve uma série de mudanças, elas foram diminuídas em tamanho, houve uma mudança de estrutura, e o que aconteceu na prática foi que os seus quadros foram enxugados e hoje é muito mais difícil você ter um enfrentamento da grande corrupção sem ter uma estrutura como você tinha no passado. Além disso, a gente teve uma transferência do COAF, que é o órgão de inteligência financeira que estava no Ministério da Justiça, para o Banco Central. O Banco Central é uma instituição ótima, mas essa transferência ela não faz muito sentido quando a gente olha o papel do COAF, que é um papel de alimentar investigações, de alimentar apurações da polícia, do Ministério Público, e vinha fazendo um excelente trabalho lá. Em terceiro lugar, teve um corte de verba de 7 milhões de reais no orçamento do COAF, que ia ser utilizado justamente para as informações, para os sistemas que lidam com as informações de inteligência. Gente, como é que funciona o COAF? O COAF recebe alertas de todos os bancos do país, de cartórios, de várias outras entidades, ele recebe alertas sobre possíveis atos de lavagem de dinheiro. E aí ele junta todas aquelas informações e ele recebe milhares, milhões de dados por dia, por semana, por ano, e ele tem que ver quais são os casos em que existe mais provavelmente uma lavagem de dinheiro. E ele precisa cruzar, precisa de sistemas eletrônicos modernos. E tinha lá uma verba para modernizar o sistema, mas essa verba foi infelizmente cortada. Além disso, é muito importante, se você quer um Ministério Público independente, forte, que trabalhe contra a corrupção de quem quer que seja, o respeito à lista tríplice. O que é a lista tríplice? É uma lista de 3 procuradores que é enviada pelos membros do Ministério Público para o Presidente da República para que ele escolha um Procurador-Geral da República dentre aqueles 3 procuradores. Mas o atual presidente abandonou essa tradição que existia e escolheu o Procurador-Geral de fora da lista, o que acaba quebrando um pouco a independência que é desejável num órgão de persecução criminal, num órgão de combate à corrupção. Além disso, nós vimos que em fevereiro de 2021 o governo divulgou 35 prioridades. Dentre essas 35 prioridades tinha lá uma série de projetos de lei, uma série de coisas importantes para o país, mas faltou incluir medidas de combate à corrupção. Não tinha nenhuma medida de combate à corrupção quando a gente precisa passar a PEC da prisão em segunda instância, quando precisa a PEC do fim do foro privilegiado e tanta outra coisa para que você possa ter uma perspectiva melhor de controle do combate à corrupção, de controle da corrupção no nosso país. Além disso, a gente viu que no Conselho Nacional do Ministério Público houve algumas votações, e com todo o respeito e deferência que eu tenho pelas decisões do Conselho Nacional do Ministério Público, assim como com todo o respeito que eu tenho pelas instituições que eu estou mencionando e as críticas que eu faço para o aperfeiçoamento das instituições, mas o Conselho Nacional do Ministério Público passou a adotar uma visão de restrição da liberdade de expressão dos membros do Ministério Público. Se eu tivesse lá no Ministério Público hoje, se eu não tivesse saído semana passada do Ministério Público, dificilmente eu faria essa live como eu estou fazendo hoje, com a liberdade que eu estou fazendo hoje para oferecer críticas, porque senão era bem provável que na semana seguinte já tivesse reclamações disciplinares, que se instaurasse um procedimento disciplinar. As 2 punições únicas que eu tomei até hoje, os 2 processos disciplinares pelos quais eu fui punido no Conselho Nacional do Ministério Público, eram por críticas que eu fiz ao Supremo Tribunal Federal e crítica que eu fiz a um senador da República, exatamente na área anticorrupção, que era a minha área de trabalho. Eu não fiz a crítica para ofender ninguém, eu fiz a crítica para o aperfeiçoamento das instituições, para contribuir para o debate público. Mas a gente viu então essa tendência do Conselho Nacional do Ministério Público de restringir a voz. E isso é péssimo, gente. É péssimo porque quem mais tem a contribuir com o debate público sobre investigações e processos são justamente os promotores e procuradores que conhecem profundamente não só aquela investigação, aqueles processos, mas que conhecem profundamente também o arcabouço do combate à corrupção, que conhecem como funciona aquele sistema. E se a gente não consegue discutir isso, alimentar o debate público saudável sobre isso, a sociedade perde, a democracia perde, o combate à corrupção perde. E por fim, houve algumas indicações políticas para chefias de órgãos de persecução, especialmente na Polícia Federal, o que nos parece que não é o melhor. O melhor mecanismo seria a escolha técnica de chefes de órgãos de persecução criminal. Bom, então a gente viu retrocessos no Poder Legislativo, a gente viu retrocessos no Poder Executivo,
no Conselho Nacional do Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, e agora vamos aos retrocessos que me parece são os retrocessos mais graves e mais importantes e que têm maior efeito sistêmico, que são os retrocessos que aconteceram no âmbito judicial. Lembrando que eu estou destacando aqui em cinza, nos quadrados cinza, aqueles que são os retrocessos mais relevantes. E eu vou mencionar alguns muito rapidamente, que não são muito relevantes, tá? E vamos conversar um pouquinho mais sobre os cinzas, tá? Em 2018 e 2019, a partir dessa época, começaram a surgir uma série de decisões que fogem um pouco do padrão, ou do regimento, ou de como deveriam ser as decisões proferidas por alguns ministros, que acabaram tendo efeitos ruins em investigações e processos, como, por exemplo, a decisão que eu menciono aqui em primeiro lugar, que foi uma decisão emitida pelo ministro Gilmar Mendes, em que ele soltou 26 investigados nossos da Operação Integração, e ele fez isso quando o ministro competente, o que tinha atribuição para isso, o ministro que já tinha recebido esse caso, antes dele, era o ministro Barroso. E para que ele desse essa decisão, foi usado um instrumento que se chama reclamação. A reclamação é feita por alguém perante o Supremo Tribunal Federal, quando a pessoa pede para o Supremo e diz: olha, Supremo, estão descumprindo aqui a tua decisão. Nesse caso, mas não tinha nenhum caso dessa operação integração que tivesse com o ministro Gilmar Mendes. Não. Tinha uma discussão lá objetiva sobre a possibilidade ou não de conduções coercitivas, e aquilo foi utilizado para soltar um monte de gente relacionado à operação integração, relacionados a outras apurações, de modo que nos parece que não era juridicamente adequado. Então o ministro Gilmar Mendes emitiu decisões, até depois o ministro Fux, como presidente do tribunal, disse que quem era o responsável por esses casos da Operação Integração era o ministro Barroso, mas o ministro Gilmar Mendes reafirmou a sua competência, disse que esse caso era parecido com outro caso, que era uma Operação Patrulha aqui do Paraná também, que era da atribuição dele, que esses casos eram parecidos, mas na nossa perspectiva isso é bastante equivocado. O ministro Gilmar Mendes não poderia ter soltado essas pessoas investigados relacionados ao ex-governador Beto Richa, do PSDB. Um segundo ponto que é mais grave, eu destaquei aqui em cinza porque tem um efeito sistêmico, é o fato de que em março de 2019 o Supremo Tribunal Federal entendeu, por uma maioria de 6-5 apertada, tem ministros lá que votam de modo consistente a favor do combate à corrupção, tá? Mas o Supremo Tribunal Federal votou por maioria de 6-5, de modo apertado, para definir que a justiça responsável por julgar casos de corrupção ligados à Caixa 2 é a Justiça Eleitoral e não a Justiça Federal. Qual é o problema disso? O problema é que nós conduzimos todas as investigações de corrupção, mesmo quando relacionadas à Caixa 2, na Justiça Federal, porque esse era o entendimento até então que valia, até 2019, até 2018 ou 2019. A posição então vigente era a posição do Superior Tribunal de Justiça, que dizia que esses casos de corrupção política ficavam com a Justiça Federal e o caso de Caixa 2 era remetido de modo separado para a Justiça Eleitoral. Quando o Supremo vem e fala que os casos de Caixa 2 de corrupção devem ir juntos para a Justiça Eleitoral, gente, isso anula todos os nossos, vários casos relevantes nossos e tem um potencial de derrubar toda a Lava Jato. E vejam que eu alertei isso na época, e na época que estava em discussão era um caso, mas veja o que aconteceu depois. Já foi anulado o caso Passadina, que envolveu o superfaturamento na compra de uma refinaria do Texas, que foi apontado pelo TCU, um superfaturamento de mais de 700 milhões de dólares. Foi anulado esse caso, foi anulada a Operação Integração, e foi anulado, e o ministro Gilmar Mendes usou nessa anulação o argumento de que existia, o delator falou que parte do dinheiro era para a campanha, mas gente, se você for aplicar esse argumento à Lava Jato, você anula toda a Lava Jato, porque você volta lá para Paulo Roberto Costa, e ele menciona também que parte do dinheiro era usado para a campanha, ou podia ser usado para a campanha, e com base então nesse mesmo argumento, você poderia voltar lá e anularia a delação de Paulo Roberto Costa, e daí para diante tudo cairia como peças de um dominó, e você anularia toda a Lava Jato. Mas não, o que está se acontecendo é a anulação pontual, vamos dizer assim, casuísta de diferentes casos, e não um exame conjunto. Claro que o exame conjunto ia ser mais perigoso ainda, mais danoso, mas me preocupa as duas coisas. Primeiro, que tenha se estabelecido um precedente muito ruim, que é um precedente novo que foi aplicado para os casos passados, quando isso viola a segurança jurídica, mas a Justiça Federal me preocupa também que a Justiça Eleitoral ela não é preparada para investigar e processar casos complexos envolvendo corrupção política. Isso quem diz não sou só eu, quem diz é ministro Fux, é ministro Barroso, várias pessoas se manifestaram na época e falaram, olha, a Justiça Eleitoral é muito boa, mas ela não é vocacionada para investigar e para processar crimes complexos como os crimes de corrupção.
Então foi anulado o caso Passadina, foi anulado o caso Integração, foi anulado o Mensalão Mineiro, que é um caso lá de 1997, que tramitou na Justiça Federal, e aí agora, em razão dessa decisão, que mudou a regra do jogo e foi aplicada para o passado essa nova regra, se anulou o Mensalão Mineiro. Gente, imagine se tem um jogo lá de futebol lá, vamos dizer aí, Flamengo e Fluminense, tá? E segue o jogo, e lá no final o juiz apita e tá 3-1 pro Flamengo, e de repente o juiz fala, não, vou mudar a regra do jogo, a partir de agora não é mais pênalti, falta dentro da área. E os 3 gols do Flamengo foram feitos em pênalti, então cancela os 3 gols do Flamengo e o Fluminense é o vencedor do jogo. Gente, não dá para criar nova regra e aplicar para o passado. Novos entendimentos, novas interpretações e aplicar para o passado. Isso viola um princípio básico de segurança jurídica. Isso viola mesmo a nossa própria chance de que o nosso trabalho atual gere fruto. Porque quem disse que daqui a 5 anos não vai mudar de novo a regra do jogo e não vai ser anulado tudo de novo? Além de Passadina, Integração e Mensalão Mineiro, foi anulada parte da operação... Desculpem. Foi anulada parte da Operação Calvário lá da Paraíba. Alô aí, pessoal da Paraíba. E foi anulado mais recentemente o caso envolvendo Eduardo Cunha, que também foi anulado pela mesma razão, por existir uma possível relação entre crimes de corrupção e crimes de Caixa 2 eleitoral. Até o juiz que aplicou essa decisão do Supremo disse, olha, eu não concordo com essa decisão do Supremo. Eu não concordo, mas se eu não mandar agora para a Justiça Eleitoral é pior, vai anular lá na frente. Então é uma decisão que nos preocupa muito, não só pelos efeitos que já tiveram para o passado, mas pela possibilidade de se expandirem esses efeitos para outros casos da Lava Jato, e pela possibilidade ainda disso repercutir e dificultar o combate à corrupção no futuro e as investigações e processos que vão passar a tramitar numa justiça que não é especializada nisso. Além disso, teve uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal, agora de outubro de 2019, que criou também uma nova regra. Criou a regra que dizia o seguinte, agora o réu delatado ele tem que ter o direito de falar depois do réu delator. Ou seja, quando você tem um processo criminal envolvendo réus delatores e réus delatados, não dá para ser a mesma oportunidade para eles oferecerem defesa. Primeiro tem que oferecer o réu delator, depois o réu delatado. Gente, tudo bem o Supremo criar uma nova regra dessas como uma forma de interpretar o princípio da ampla defesa. Agora, o problema é ele criar uma regra que não existia no Brasil, não existe nenhuma lei, não existe na Constituição, em lugar nenhum essa regra expressa como foi criada. Aliás, não existe no mundo, em nenhum lugar do mundo, essa regra de que réu delatado fala depois do réu delator. E aí aplicou para o passado. Isso gerou, de novo, aí, a anulação do caso Bendini, que foi condenado por receber 3 milhões Odebrecht em propinas. O caso foi anulado, foi derrubado. O caso envolvendo Márcio Ferreira. Ele tinha sido condenado a 10 anos por ter recebido, como gerente da Petrobras, 16 milhões em propinas e por lavar recursos. Anulou ainda uma ação de improbidade da Mendes Júnior, em que ela tinha sido condenada, essa empresa, a pagar 380 milhões de reais. Por quê? Porque você cria uma nova regra e aplica para o passado. Isso não pode acontecer. Isso viola a segurança jurídica. Isso faz com que qualquer trabalho esteja sob um risco de ser cancelado no dia seguinte, simplesmente porque alguém discordou da interpretação da regra. E vejam aqui de novo, qual foi o placar do julgamento? 6-5. Ou seja, era uma questão altamente discutível, existiam entendimentos razoáveis para os dois lados, mas por 6-5 você anula uma série de casos passados, vai por terra o trabalho, vai por terra a punição, vai por terra a justiça, vai por terra inclusive a eventual recuperação de valores que pudesse ter sido efetuada por meio desses casos. A gente teve ainda, em março de 2019, a instauração do inquérito de fake news, um inquérito que acabou gerando uma limitação e uma preocupação muito grande nossa, inclusive em relação à liberdade de expressão. Quando ele foi instaurado, inclusive, se mencionou que esse inquérito de fake news se dirigia contra procuradores da Lava Jato. Eu imagino que em razão das críticas que a gente fazia ao Supremo Tribunal Federal e que continuou fazendo, mas com todo o cuidado, com cuidados redobrados. E, gente, como eu disse antes, a gente não está atacando instituições. A gente, quando critica, a gente quer o aperfeiçoamento. A gente critica para que mude, para que fique melhor. As instituições, elas são essenciais numa democracia. E o único caminho para a mudança é por meio da democracia e é por meio da política. Então a gente não demoniza a política, a gente não demoniza o Supremo, não demoniza o Congresso, mas a gente tem que apontar as falhas, os problemas, as críticas para que isso seja corrigido, para que isso mude. A gente precisa entender esses problemas para que nós, como sociedade brasileira, nós possamos transformá-los. Um outro problema que aconteceu foi em julho de 2019, em que o ministro Dias Toffoli suspendeu mais de 700 investigações. 700 investigações de lavagem de dinheiro de todo o país. Ele suspendeu entendendo que essas investigações estavam utilizando dados bancários, fiscais, recebidos do COAF, recebidos do Banco Central, recebidos da Receita, e ele suspendeu tudo. E essas investigações ficaram paradas por quase 6 meses.
Gente, 6 meses é TikTok. O tempo está correndo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo está correndo na investigação. Se não correr, as investigações prescrevem, as provas se perdem. E investigações de todo o país por crimes graves, lavagem de dinheiro, não só de corrupção, de tráfico de drogas, de contrabando de armas e todo tipo de crime grave, ficaram paradas por conta dessa decisão. Foi até apontada como uma decisão muito gravosa por um relatório da OCDE, que é uma organização internacional super respeitada, inclusive em que o Brasil quer entrar. E lembrando que a entrada do Brasil na OCDE está ameaçada justamente por conta desses retrocessos no combate à corrupção. Vamos para o próximo retrocesso judicial. Em novembro de 2019, e esse aqui acho que talvez tenha sido o pior de todos, por 6-5, de novo, um placar super apertado, o Supremo Tribunal Federal proibiu a prisão em segunda instância. Lembrando, nós temos 4 instâncias de julgamento e infinitos recursos. Somos um país extremamente pródigo em recursos. Existem críticas internacionais ao nosso arcabouço, a esse emaranhado, essa teia de recursos que existe no Brasil, e ao fato de ter 4 instâncias e um processo criminal que jamais acaba em relação aos colarinhos brancos que podem contratar ótimos defensores que exploram todas as brechas desse sistema. Então, nós temos 4 instâncias de julgamento e em vários países democráticos do mundo, a prisão ela acontece depois do julgamento da primeira instância ou, se não, depois do julgamento da segunda instância. Mas no Brasil existe essa regra, e se entendeu, né, em 2019, que se deve aguardar as 4 instâncias, o que tornou a prisão de colarinhos brancos uma miragem, muito provavelmente. Algo que dificilmente vai acontecer em casos em que os réus respondam aos processos livres. Dificilmente esse réu vai ser preso ao final, porque esse processo tende a demorar tanto, que tende a acontecer a prescrição. E lembrando, a gente está olhando a floresta, eu não estou entrando em detalhes de cada questão, a gente pode estudar juntos esses detalhes em outro momento, mas agora estou olhando a floresta. A floresta, como eu disse no meu post hoje, a floresta que está sendo incendiada, o desmonte do combate à corrupção, né? Além disso, em 2019 e em outros anos, existiu o que eu costumo chamar de rigorismo do Supremo Tribunal Federal no recebimento de denúncias, de acusações do Ministério Público contra pessoas poderosas. Como que funciona uma investigação em processo? De modo muito rápido. É feita uma investigação pela polícia ou pelo Ministério Público ou por ambos. Se essas investigações revelam provas suficientes, o Ministério Público, um órgão independente e imparcial, faz uma acusação. Essa acusação é analisada pelo Poder Judiciário, no caso de políticos com foro privilegiado, pelo Supremo Tribunal Federal. E se o Supremo instaura, aceita aquela acusação, a gente chama tecnicamente, se o Supremo recebe a denúncia, se ele diz que aquela acusação tem provas suficientes, se começa um processo criminal em que o Ministério Público vai poder apresentar novas provas, em que os réus vão poder se defender, e no final o Judiciário vai avaliar a culpa daquela pessoa, vai condenar, vai absolver, e por aí vai. E o Supremo Tribunal Federal tem tido um rigorismo, tem exigido mais do que a lei prevê para instaurar acusações, para receber acusações, para instaurar processos criminais, ou mesmo para deferir medidas de investigação, como buscas e apreensões, em relação aos casos de foro privilegiado. Eu já expliquei, inclusive, isso em artigos, tem um artigo muito bacana na Gazeta do Povo em que eu explico uma dessas decisões, por exemplo, em que o Supremo rejeitou uma acusação contra políticos por corrupção, dizendo que não tinha prova de corroboração do que dizia o colaborador, mas, gente, estava cheio lá. Até o ministro Fachin, ele costuma ser vencido nesses casos, assim como a ministra Carmen Lúcia costuma ser vencida nesses casos, e o ministro Fachin relacionou várias provas de corroboração, várias provas que confirmavam aquela acusação. Eu até conversei com vários juízes na primeira instância e praticamente todos disseram que teriam recebido aquelas acusações para que a pessoa pudesse ter sido processada, para que ela pudesse se defender, para que o Ministério Público tivesse a chance de apresentar outras novas provas e o não recebimento, o não começo desse processo acaba encerrando prematuramente casos muito relevantes para o país, em que a sociedade clama por uma resposta. Seja uma resposta que seja uma condenação, seja uma resposta que seja uma absolvição, claro. Além disso, e nesse rigorismo aqui eu poderia mencionar aqui 3 casos, mas são exemplos, houve outros casos, tá? Vencidos então Edson Fachin e Carmen Lúcia, em março de 2021, houve o desrecebimento da acusação por corrupção envolvendo o quadrilhão do PP. Vários políticos lá acusados, inclusive Arthur Lira, Ciro Nogueira, e o Supremo já tinha recebido a acusação, o processo tinha começado a tramitar, e aí o Supremo reavalia isso, gente, eu nunca vi isso acontecer antes na história, e o Supremo reavalia isso e desrecebe a denúncia. Ele
obsta o seguimento do processo criminal, a meu ver, de modo precoce, antes que a instrução processual pudesse revelar provas, pudessem ser apresentadas outras provas pelo Ministério Público e pudesse ser avaliada a eventual condenação ou absolvição dos réus ao final do processo. Um outro caso, em abril de 2021, o Supremo, também por 3-2, de novo, vencidos os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia, trancou a ação penal contra o ministro do TCU, Vitaldo Rego, por corrupção milionária e por lavagem de dinheiro. No outro caso, em abril de 2021, o ministro Gilmar Mendes suspendeu as ações de improbidade administrativa envolvendo Arthur Lira na Lava Jato. E mais, ele suspendeu esse caso e decretou segredo de justiça. Gente, a gente está falando do ministro do Supremo e está falando do presidente da Câmara dos Deputados. Se tem um caso que tem que ser mais público, não tem, é esse caso. Não tem caso para ser mais público do que esse caso. Eu não consigo entender por que foi decretado o segredo de justiça. Num país com tanta corrupção, em que esse é um mal tão grave, ainda mais envolvendo altas autoridades do país, esse é um caso em que é evidente, é óbvio que essa discussão tem que ser pública, não tem razão aí para sigilo. Não é um caso envolvendo menores, discussões de direito de família para ser sigiloso, não, é um caso discutindo corrupção, discutindo atos de improbidade administrativa praticados. Esses casos têm que ser públicos. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, depois de dar um passo positivo em 2018 e restringir o foro privilegiado, ele deu uma decisão restringindo, ele voltou a ampliar o foro privilegiado em decisões prolatadas em junho de 2020 e em maio de 2021. E criou uma figura de expansão. Além disso ser ruim, porque a gente quer a restrição e não a expansão do foro privilegiado, isso gera uma insegurança jurídica e gera anulação de casos. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em 2018, tinha entendido que foro privilegiado só poderia acontecer para a pessoa que estava ocupando o mandato e quando o crime fosse relacionado ao mandato. Com isso, todos os casos de crimes praticados por deputados, por senadores em mandatos anteriores, desceram para a primeira instância, porque o Supremo disse que não tinha mais foro privilegiado e seguiu ali a investigação. Aí, o Supremo, 2 anos depois, ele retoma o assunto e diz o seguinte: não, quando a pessoa foi reeleita senadora ou foi reeleita deputado, ou quando cruzou o mandato, era deputado e elegeu senador, ou era senador e elegeu deputado, continua a ter foro privilegiado. Aí, gente, tudo que já tinha descido e estava na primeira instância é anulado. É anulado porque o Supremo disse que agora, depois, cria uma nova regra, de novo, aplica para o passado, e anula porque tramitou na primeira instância. Isso gera um retrabalho, isso gera perda de oportunidade probatória. Se teve uma busca e apreensão, ela vai ser considerada ilegal, as provas vão cair, não tem como repetir. Então, são decisões que, a meu ver, ferem a segurança jurídica e que geram um prejuízo para o combate à corrupção, uma dificuldade maior de você investigar, processar, punir crimes de corrupção, de você repetir um modelo de sucesso de combate à corrupção como foi a Lava Jato. E ainda, em 4 de 2021, em abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou casos por incompetência territorial. O caso Lula e o caso Temer, por razões muito parecidas. Basicamente, o que o Supremo disse foi: veja que no caso Lula e no caso Temer, a corrupção não envolvia só a Petrobras, envolvia mais órgãos públicos, e como envolvia mais órgãos públicos, a competência não é de Curitiba, a competência é de Brasília, esses casos têm que ir para Brasília, e anulou esses casos e remeteu para outra instância. Tirou o caso Lula de Curitiba e tirou o caso Temer do Rio de Janeiro. No caso do ex-presidente Temer, foi uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. No caso do ex-presidente Lula, foi uma decisão do colegiado do Supremo Tribunal Federal. E esses casos foram retirados, então, das suas origens, foram mandados para outro lugar, anulados, gerando riscos de prescrição, né? Até o caso Lula depois acabou sendo anulado por outra razão, mas são decisões que me preocupam muito porque tem um risco de expansão para todos os políticos. Porque a Lava Jato, o que ela mostrou, gente? Ela mostrou provas de que existe um grande esquema político-partidário em que políticos e partidos políticos escolhem para chefiar órgãos públicos pessoas incumbidas de arrecadar propinas. E esses partidos e políticos escolhem isso não só na Petrobras, escolhem em relação a uma série de órgãos públicos. E isso a Lava Jato mostrou, uma série de provas mostraram isso, e se esse argumento de que os crimes praticados eram maiores do que a Petrobras, envolvia outros órgãos, vale para o ex-presidente Temer, vale para o ex-presidente Lula, não vale só para eles, vale também para outros políticos. Vale, aliás, para as empreiteiras, que confessaram, várias delas que corromperam e praticaram corrupção, não só na Petrobras, mas também nas outras estatais, também em outros órgãos públicos. Então isso permitiria, de novo, a anulação em massa de casos da Lava Jato. Então essa insegurança jurídica me preocupa muito. Em uma outra oportunidade eu quero conversar com vocês e mostrar para vocês como que, quando existem questões discutidas na justiça, duas interpretações para uma mesma questão jurídica,
a chance de o Ministério Público conseguir levar o caso sem ser anulado da primeira à última instância é uma chance de 12%. Outro dia eu vou mostrar isso para vocês. Hoje a gente está olhando a floresta, outro dia a gente se ocupa das árvores e discute isso mais a fundo. Bom, eu queria ainda mencionar uma decisão mais recente, agora de setembro de 2021, em que o ministro Lewandowski suspendeu a ação envolvendo lavagem bilionária relacionada ao Grupo Petrópolis. A gente também, por razões jurídicas, discorda, acho que essa decisão foi equivocada. E então, com isso, eu fecho uma análise aí da árvore, né? Como vocês podem ver aqui, tem várias decisões com potencial, inclusive sistêmico, de anulações de casos, e que, a meu ver, no meu entendimento, são retrocessos no combate à corrupção. A gente tem ainda riscos que existem no Supremo Tribunal Federal, riscos de retrocessos. Existe lá uma discussão hoje sobre cooperação internacional. O modo como a Lava Jato fez cooperação internacional é o modo como é recomendado internacionalmente, é o modo como é recomendado internamente pelo órgão central de cooperação internacional, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça, é o modo como é recomendado pela Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, mas o ministro Lewandowski ele está desenvolvendo uma visão que, a meu ver, é equivocada, talvez por desconhecimento do tema, dessa área, que é uma área própria do direito, e ele está desenvolvendo uma visão de que a cooperação internacional só pode acontecer por canais oficiais. Gente, isso não acontece, nunca aconteceu no Brasil, não só na Lava Jato, mas em todos os outros casos, em todas as grandes negociações de acordo, não só na Lava Jato, em outros casos do país, casos envolvendo a Embraer, por exemplo, casos envolvendo o Banestado, todos os casos do país, e não só pelo Ministério Público, também pela Advocacia Geral da União, por outros órgãos que fazem essa interação internacional na investigação da corrupção, como a Controladoria Geral da União. Todos esses órgãos, eles mantêm contatos com os congêneres, com os órgãos internacionais, também contatos por telefone, reuniões, sem ser gravadas, para desenvolver, trocar ideias, entender como que pode fazer um pedido, como que recebe, para entender a investigação que acontece no outro país e por aí vai. Só que se acontecer essa restrição que está sendo propugnada ou está sendo refletida pelo ministro Lewandowski de que cooperação internacional só pode acontecer por os canais oficiais, gente, vai derrubar todas as cooperações internacionais da Lava Jato, bloqueio de bilhões lá fora, então é algo que também nos preocupa muito. Além disso, nos preocupa algo que eu já mencionei, mas que eu gostaria de frisar, a expansão daquelas decisões prolatadas pelo Supremo sobre competência territorial, que tiraram o caso Lula e o caso Temer daqui do Rio de Janeiro, e as decisões que mandavam para a Justiça Eleitoral casos de corrupção, quando relacionados à Caixa 2, porque esses casos eles têm uma potencial, basta aí vontade, porque o argumento está lá, tem um potencial de acabar e derrubar toda a operação, tá? Então isso me preocupa muito, me preocupa esses retrocessos, me preocupa essas decisões, e eu queria encerrar essa nossa análise do mapa, para ir fazer um fechamento com vocês, fazendo um resumo. Vejam então o que está acontecendo. Vários instrumentos nossos de combate à corrupção estão sendo desmontados, como a colaboração premiada e potencialmente a cooperação internacional. Além disso, as instituições estão sendo enfraquecidas, como o Ministério Público e a Polícia Federal. Basta ver as mudanças já acontecidas e por acontecer no Conselho Nacional do Ministério Público. Em terceiro lugar, os resultados futuros estão muito mais difíceis, por exemplo, com o fim da prisão em segunda instância. E os resultados passados vêm sendo desconstruídos por meio de anulações que trazem riscos sistêmicos, embora ainda a maior parte do trabalho hoje esteja preservado. Então, a gente teve mais de 100 ações penais da Lava Jato, mais de 90% das ações continuam de pé, mas aquelas decisões que eu mencionei têm um potencial desastroso de funcionarem como uma espécie de bomba atômica que possa explodir tudo, ou ainda possa ser usado para se derrubar casos que se escolham para serem derrubados, porque aqueles argumentos podem se aplicar a praticamente todos os casos, basta aí argumentação, né? Então, eu queria compartilhar com vocês essas preocupações, esses retrocessos, queria trazer isso para vocês, aí você pode dizer, Deltan, mas isso tudo é muito difícil, eu não consigo entender, dá sempre a entender. Claro que hoje eu expliquei a floresta, então talvez seja difícil você entender algumas das árvores pelas quais eu passei, mas a gente pode conversar, e meu objetivo aqui é seguir conversando com vocês de modo didático sobre as árvores, para que vocês possam compreender o problema. E se você se importa com o combate à corrupção, diante de tudo isso que a gente viu, se você se importa com o império da lei, se você se importa com o emprego correto do dinheiro dos impostos, dos seus impostos, a gente precisa fazer tudo o que é legítimo e tudo o que está ao nosso alcance para mudar essa realidade. Veja que a gente avançou muito no combate à corrupção ao longo dos últimos anos, mas agora o que está acontecendo é um desmonte.
E o mesmo esforço que a gente aplicou para os avanços, a gente tem que aplicar para evitar os desmontes, ou para reconstruir as pontes, reconstruir os instrumentos, ou ainda para avançar aquilo que é preciso avançar. Ah, Deltan, mas eu não posso fazer nada em relação a isso. Gente, você pode sim. E amanhã eu quero conversar com você exatamente sobre isso. O Brasil tem jeito? Esse vai ser o nosso assunto da live de amanhã. A gente vai falar um pouco sobre o que a gente pode fazer para mudar essa realidade. Eu espero você amanhã. A live de hoje vai ficar gravada, tá? Mas a de amanhã e as seguintes não vão ficar gravadas, então faça o esforço para estar aqui com a gente. E não esqueça que o que nós aprendemos aqui é uma base para uma Masterclass que vai acontecer no dia 23 de novembro, às 20 horas. Talvez seja a aula mais importante que eu vou dar para vocês, com certeza, porque nela a gente vai tratar sobre os 6 modos como o controle da corrupção pode acontecer nos países, à luz da opinião de estudiosos que estudam esse tema profundamente e à luz da experiência de diversas nações aí, do globo, né? À luz desses estudos, dessas experiências, a gente vai analisar então como que a gente pode aproveitar tudo isso, as teorias desenvolvidas, a experiência internacional para amadurecer e para colocar a corrupção debaixo do controle do nosso país. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui e aguardo vocês amanhã e com certeza também na nossa Masterclass no dia 23. Um grande abraço. E obrigado, pessoal. Obrigado pelos comentários, Rodrigo, Aldeir, Ana, Vanderleia. Legal que você vai estar com a gente, viu, Vanderleia? Obrigado, Léo. Vou ficar um pouco aqui vendo os comentários, respondendo, mas a gente encerra aí em um minutinho. Obrigado, Ricardo. Obrigado, pessoal, pelos parabéns. Essa é uma luta conjunta mesmo com vocês, que a gente possa seguir transformando juntos. É verdade, eu tenho várias preocupações que vocês estão colocando aqui em relação a desmontes também. Obrigado pela força. Legal. As mensagens mais longas, pessoal, não estou conseguindo ver porque tá correndo muito rápido. Obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Sigam, coloquem comentários no YouTube. Se você curtiu, não deixa de curtir. Curte a página também para você receber, para você seguir acompanhando esse assunto, né, as nossas lives. E que a gente possa seguir juntos caminhando contra a corrupção, contra a impunidade, por mais justiça no nosso país. Um grande abraço, beijo a todos vocês.